Irmãos, a vida de um guia espiritual, né? Ou ainda a vida de um líder espiritual, não é diferente da vida de um guia turístico. Enfim, a vida de um líder ou um guia espiritual não deveria ser diferente de qualquer guia ou líder na vida física. E por quê? Porque cada um fazendo o seu trabalho ou a obra de Deus, ele é digno do seu salário. Ele é digno do seu salário. Né? Digo isso porque se aqueles que se diz líder religioso ou político, fazendo uso da mentira e do engano, eles acham que é justo, né, o seu salário, porque o salário de um guia ou de um líder político, de um guia político ou religioso, é um salário maldito. E por quê? Porque ensinando errado aos demais, ele está roubando e usurpando, é um impostor. Então, se um líder ou um guia, né, político ou religioso, ele diz ser digno do seu salário, muito embora é um salário de mentira e de engano, porque roubando e usurpando, ele está ensinando errado, ele está guiando, ele está fazendo uma liderança aos demais equivocada ou equivocado. Digo isso porque como guia ou líder espiritual em nossos dias, né, da parte do Senhor, da parte do Espírito de Deus sobre mim nos dias de hoje, guias e líderes a serviço do espírito do diabo e de Satanás por meio da religião e da política, nada eles fazem gratuitamente, mas através do ensino errado de todos, o diabo cobra muito caro por meio de líderes políticos, por meio de líderes ou guias políticos e religiosos, que diferente do verdadeiro guia, do verdadeiro líder espiritual de Deus, para ensinar corretamente a igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, o verdadeiro guia, o verdadeiro líder espiritual, né, ele não é reconhecido, semelhante ao profeta que não tem honra, né? Ao verdadeiro profeta que não tem honra na sua própria casa. Não tem honra o profeta, segundo a imutável e indivisível palavra de Deus, o profeta não tem honra em sua própria casa, né? Portanto, se o diabo nada faz gratuito por meio de toda a população mundial, porque todos permanecem na transgressão da lei e do sábado do Senhor, como o líder ou o guia espiritual de Deus em nossos dias, né, deveria continuar na miséria ou na desgraça, se esse único guia ou líder espiritual de Deus é também o Filho e o herdeiro unigênito do Criador? Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, diferente
né, diferente de todo guia ou líder religioso ou político, eu sou este único guia de Deus, o único líder espiritual da parte de Deus para ensinar verdadeiramente e corretamente a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, agora em nossos dias. A começar por este calendário do Senhor que deve ser restaurado com o sancionar e o aprovar da lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Portanto, irmãos, diferente do calendário bíblico, os calendários gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles não são um calendário bíblico, simplesmente porque nenhum deles é um calendário lunar. Por exemplo, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é um calendário impostor. Por quê? Porque o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles mentem, eles ensinam o errado, dizendo que é um calendário lunar, mas é mentira. E por quê? Porque eles não cumprem, eles não obedecem, eles não têm fé, eles não acreditam no calendário bíblico, que é lunar, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Eles não acreditam. E por quê? Porque Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, rejeitou, desprezou, se esqueceu do 4º mandamento. E a população mundial está na merda e na desgraça, porque semelhante à nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, toda a população mundial se esqueceu do 4º mandamento. Se esqueceram de lembrar, de guardar ou de idolatrar o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas Israel e a humanidade inteira, a população mundial, está idolatrando, está guardando e lembrando do sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, simplesmente porque o sábado do calendário gregoriano é a mesma merda do calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Que não é o sábado da criação. O sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça, é a mesma abominação do sábado do calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E portanto, o sábado judaico ou o sábado hebraico, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, o sábado judaico é o mesmo sábado gregoriano, uma maldição e uma condenação eterna. É o sábado do diabo e de Satanás. O sábado do calendário gregoriano é o mesmo sábado do calendário judaico e hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o sábado judaico ou sábado hebraico, o mesmo sábado gregoriano, não é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. No dia 7 de setembro, hoje é dia 1º de setembro, hoje, pelo calendário gregoriano, é o 7º dia do 9º mês, do ano gregoriano. Pelo calendário judaico ou hebraico, no dia 7 ocorrerá o 1º dia da primeira semana do 1º mês
do primeiro mês do ano judaico ou hebraico. Já o dia 7 de setembro, pelo calendário bíblico ou lunar, porque o calendário de Deus é perfeito, profético e eterno, e o calendário bíblico ele é lunar. Então, com o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etanim, do qual Israel mudou até o nome para, mudou o nome de Etanim, o 7º mês do ano, de cada ano bíblico ou lunar. O 7º mês passou a ser o primeiro mês do calendário judaico. Então você vê a discrepância, né? Em um único dia eu posso ver 3 calendários, mas ninguém está adorando, idolatrando, ninguém está aguardando ou se santificando, né? No sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Porque no dia 6 ocorre o sábado da lua nova, né? O último dia de cada mês. No dia 6, eu posso ver, pelo calendário bíblico, no dia 6 de setembro, pelo calendário bíblico ou lunar, será o último dia do 6º mês bíblico ou lunar. Calendário no dia 6. E no dia 7 será o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etanim. Mas no dia 6 de setembro, eu posso ver 2 calendários mais. No dia 6 de setembro, eu posso ver o calendário, né, gregoriano. Porque o dia 6 será o 6º dia, né, da segunda semana do 9º mês do ano gregoriano, né? E no caso do calendário judaico ou hebraico, né, será no dia 6 será o último dia do 12º mês, como se fosse dezembro do calendário gregoriano. No dia 6 de setembro de 2021, hoje é dia 1º, ocorrerá o último dia, né, o último dia do final do ano velho. Ao passo que pelo calendário bíblico ou lunar, no dia 6 de setembro de 2021, ocorrerá o último dia do 6º mês bíblico ou lunar, porque no dia 7 ocorrerá o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etanim, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, em um único dia, seja do dia 6, seja do dia 7, ou qualquer dia, né, qualquer dia da semana, seja pelo calendário gregoriano, seja pelo calendário contaminado e corrompido, confuso e dividido, né, seja pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eu posso ver 3 calendários. Os 2 calendários do diabo e de Satanás é o que prevalece. É o que está prevalecendo. Mas o calendário de Deus, o calendário bíblico ou lunar, não é respeitado, ninguém está obedecendo, ninguém tem fé e nem acredita no calendário bíblico, né? Porque o calendário bíblico, ele é lunar. E nem a nação pecaminosa de Israel cumpre esse calendário bíblico ou lunar. Então, conforme a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel,
para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles mentem e ensinam errado, dizendo que o calendário judaico ou hebraico é lunar. Como? Se eles não obedecem à risca o que determinou o Senhor, até porque Israel se tornou no filho da perdição, porque perdeu a direção divina do Espírito Santo quando Israel expulsou, rejeitou ou ainda desprezou a lei, a Tanakh, a Torá, os 10 mandamentos. Israel desprezou, Israel rejeitou ao Senhor, ao Espírito Santo. E, portanto, Israel se perdeu, Israel se tornou no filho da perdição, porque ficou sem a direção divina do Senhor, né? E, portanto, por este motivo ou a razão, o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, destituindo para sempre a nação pecaminosa de Israel da sua glória para sempre. Portanto, diferente do calendário bíblico, os calendários gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, eles não são um calendário bíblico, simplesmente porque nenhum deles é um calendário lunar, porque eles não são regidos pelo ciclo da lua em suas 4 fases, né? Tanto é que o sábado da lua nova vai ocorrer no dia 6 de setembro. Mas ninguém vai guardar esse sábado da lua nova. O sábado da lua nova vai cair na segunda-feira. Como caiu nessa segunda-feira, né, dia 30 de agosto de 2021, caiu o sábado, caiu o sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas a humanidade e a população, né, inteira, a população mundial inteira, e a nação pecaminosa de Israel, esse guia cego, esse líder religioso, a nação pecaminosa de Israel está conduzindo a todos a passos largos ao caminho da perdição, da maldição e da condenação eterna. Ou seja, somente o calendário bíblico, profético ou espiritual, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus e de Cristo, é um calendário bíblico porque é lunar. Ele obedece, ele é regido pelos 2 luminares no céu, no firmamento. Somente o calendário bíblico de Deus, ele é lunar, porque ele é regido, ele é direcionado pelas fases, pelo ciclo da lua em suas 4 fases. Nenhum outro calendário faz isso, mesmo sabendo, porque a imutável palavra de Deus, ela não mente, ela não volta atrás, sabendo que o sábado da lua nova, se não o principal, é um dos principais sábados, né, de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E o primeiro dia de cada semana, né, e o primeiro dia da primeira semana de cada mês se dá um dia após o sábado da criação, conforme o sábado da lua nova, né? Ao passo que o primeiro dia, né, de cada semana, de cada mês, seja do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? São dias da semana adulterado, trocado, modificado por quem? Pelos profetas de Jerusalém, de onde se deu o princípio ou o início a toda adulteração, a toda troca da glória e da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Quem deu princípio a toda essa desgraça e abominação foram os profetas de Jerusalém, conforme determinou o Senhor, por meio do profeta Jeremias 23, 14 e 15. Né? Portanto, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus e de Cristo, né?
É um calendário bíblico porque é lunar, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, irmãos, o Rosh Hashanah, ouçam o que o Espírito de Deus fala por meu intermédio a todos nós. O Rosh Hashanah da igreja prostituta da nação pecaminosa de Israel, o Rosh Hashanah da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias 3, ocorrerá no dia 7 de setembro de 2021. Tanto no dia 6 quanto no dia 7, eu posso ver 3 calendários. 3 calendários. Mas o calendário bíblico de Deus, o calendário lunar do Senhor, ele não é respeitado. Ele não é temido. Ninguém obedece. No dia 6 de setembro, daqui a 6 dias, hoje é dia 1º de setembro. No dia 6 de setembro, né, eu vejo um calendário, o calendário gregoriano. Por quê? Porque pelo calendário gregoriano será, o dia 6 de setembro será o 6º dia da segunda semana. Olha só, já está errado. O 6º dia vai cair na segunda semana do nono mês de setembro pelo calendário gregoriano, né? Já encontramos aí vários erros. No dia 6 de setembro de 2021, hoje é dia 1º, uma suposta quarta-feira, né? Uma suposta quarta-feira, pelo calendário gregoriano ou judaico, ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, no dia 6 de setembro, eu posso ver 3 calendários. Somente dois calendários é obedecido, né? Ou ainda tem a credibilidade da população mundial. Então, no dia 6, eu consigo ver 3 calendários. O primeiro é que no dia 6 de setembro será o 6º dia já da segunda semana de setembro. Como? Porque pelo calendário bíblico de Deus, do 1º dia até o 7º dia, né, principalmente após o último dia de cada mês, o calendário de Deus é perfeito, é profético e eterno. O 6º dia cai na primeira semana de cada mês. O 6º dia cai na primeira semana de cada mês, quando o mês é bíblico ou lunar. Mas no caso do calendário gregoriano, o dia 6 ou o 6º dia já vai cair na segunda semana de setembro, né? Então vemos aí o primeiro calendário já com vários erros, né? E no calendário judaico ou hebraico de Jerusalém, a igreja prostituta, a igreja latrocida, genocida, assassina e sanguinária dos servos, dos profetas de Deus, no dia 6 eu consigo ver o outro calendário contaminado e corrompido, o calendário judaico ou hebraico. Por quê? Porque no dia 6, ocorrendo o sábado da lua nova, na segunda-feira, será o último dia do 12º mês do calendário hebraico ou judaico. Outra desgraça. Porque no dia 7 de setembro ocorrerá o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês de Tishri ou Tishrei. Outra desgraça, outra abominação, que Israel, o falso profeta, Israel é o anticristo, Israel é o filho da perdição. Porque Israel vem ensinando a população mundial errada. Por esta razão, a população mundial inteira permanece em pecado, porque
porque permanece na transgressão à lei e ao sábado da criação do Senhor. Então, no dia 6 de setembro, né, pelo calendário gregoriano, no dia 6 de setembro, eu percebo aí, né, vários erros. O primeiro deles é que o sexto dia do 9º mês, o mês de setembro, vocês sabem que é o 9º mês do calendário gregoriano, né? O sexto dia do 9º mês. Já pelo calendário judaico, vai ser, né, dia 6, com o sábado da lua nova, o sábado da criação, vai ocorrer o último dia do 12º mês de Adar. Se não Adar 1 ou Adar 2, porque tem ano que eles têm até o 13º mês. Tem ano que tem até o 13º mês. Então eu ainda não sei se vai ser o 12º mês de Adar 1 ou se vai ser o 12º mês de Adar 2. Em todo caso, a posição da qual Deus deixou através do seu calendário perfeito, profético e eterno, não é o 9º mês do calendário gregoriano e tampouco é o 12º mês do calendário judaico ou hebraico. Mas no dia 6, com o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? No dia 6 ocorrerá o último dia do 6º mês, porque no dia 7 ocorrerá o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etanim. Então, pelo calendário gregoriano, no dia 6 será o 6º dia da segunda semana do 9º mês, né? Já pelo calendário judaico ou hebraico da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, será o último dia do 12º mês de Adar 1 ou Adar 2. Mas no dia 6 ocorrerá, pelo calendário bíblico ou lunar, ocorrerá o sábado da criação, o sábado da lua nova, o último dia do 6º mês bíblico ou lunar, para que no dia 7 de setembro de 2021 venha ocorrer o primeiro dia do 7º mês de Etanim, porque no 10º dia ocorrerá o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do arrependimento. Ou seja, depois da terça-feira, no 10º dia, ou seja, na segunda semana do 7º mês de Etanim, ocorrerá o dia do perdão, o dia do arrependimento, né? O dia do perdão, o dia do arrependimento é no 10º dia, né? É da segunda semana do 7º mês de Etanim. Mas pelo calendário contaminado e corrompido, porque Israel mudou a posição do 7º para o primeiro, né? Para o primeiro mês, cabeça dos demais meses, né? Por esta razão, Israel estará comemorando o Rosh Hashanah, né? Da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Conforme Jeremias 3, ocorrerá no dia 7 de setembro de 2021. Ou seja, o primeiro mês da mentira e do engano de um suposto ano novo pelo calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre. O primeiro dia
da primeira semana do primeiro mês cabeça de todos os anos judaicos ou hebraicos, né? Da igreja prostituta caída e divorciada de Deus, vai ocorrer e acontecer no dia 7 de setembro de 2021, né? Portanto, neste dia estará sendo manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, né? Outrora anunciado pelo Senhor através do profeta Daniel, capítulo 7. Porque Israel foi quem mudou, adulterou, foi quem mudou e adulterou, trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens.